Muito bem, senhores. Vamos começar a nossa aula de Direito Financeiro, Tributário e Aduaneiro 3 da Universidade Católica de Santos. E hoje nós vamos enfrentar o processo administrativo fiscal regido pelo Decreto 6759 de 2009, que é o Regulamento Aduaneiro. Vejam só, na aula passada eu coloquei para vocês esse fluxograma aqui. Estava enfrentando o processo administrativo fiscal regido pelo Decreto 70235/72, que está disponibilizado também no Moodle. Então, o que nós vimos aqui nesse processo processo administrativo fiscal regido pelo Decreto 70235/72? A gente viu o seguinte, que o sujeito passivo é notificado para pagar a dívida ou para oferecer impugnação no prazo de 30 dias. O sujeito passivo impugna, se ele impugnar, suspende a exigibilidade do crédito tributário, virá uma decisão de primeiro grau, proferida por um órgão colegiado, que é a Delegacia da Receita Federal de Julgamento. Dessa decisão de procedência ou improcedência cabe recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que vai reexaminar toda a matéria e, julgando o Conselho o auto improcedente, está extinto o crédito tributário nos termos do artigo 156(9) do CTN. Ou julgando procedente o auto, está mantida a autuação, isso vai para cobrança amigável no prazo de 30 dias. Se você não pagar, vai para inscrição em dívida ativa. Se você não pagar, vai sofrer uma ação de execução fiscal. Esse é o processo administrativo do Decreto 70235/72, quando a Fazenda Nacional ou a União Federal quer receber dinheiro de você. Ou seja, ela quer receber um tributo que você não pagou e quer receber uma multa, porque você atrasou, ou uma multa isolada, enfim. Ela quer receber dinheiro. Quando ela quer receber dinheiro, o processo é o do Decreto 70235/72. Mas existem circunstâncias em que a União Federal, ela não quer receber dinheiro, não. Como assim ela não quer receber dinheiro? Ela não quer receber dinheiro, ela quer confiscar os seus bens. Veja, ela quer aplicar aos seus bens a pena máxima, que é a chamada pena de perdimento de bens. Quando a Fazenda Nacional quer aplicar a pena de perdimento de bens, ela não pode se valer do Decreto 70235/72, mas ela vai se valer do Decreto 6759 de 2009, que é o chamado Regulamento Aduaneiro. Vejam, senhores, toda mercadoria que entra no país, ela tem que se submeter àquilo que a gente chama de despacho aduaneiro de importação. O que é o despacho aduaneiro de importação? É o conjunto de procedimentos legais para dar ingresso legal a uma mercadoria estrangeira no território nacional. Esse conjunto de procedimentos, ele começa com o registro da declaração de importação e termina com o desembaraço, que é o ato final do despacho aduaneiro de importação, quando a autoridade aduaneira vai, então, autorizar por escrito a entrega física das mercadorias ao importador. Então, vamos imaginar o seguinte, olha, a mercadoria, 90% das mercadorias do mundo hoje são transportadas em containers. Somente 10% são transportadas a granel, né? Como, por exemplo, farinhas, farelos, né? Ou então líquidos, né? Como petróleo e seus derivados, são transportados a granel. A maioria dos produtos, mesmo alguns grãos, por exemplo, café não se usa mais
ser transportado de outra maneira que não em containers. Então, o container é estufado com a sacaria do café, mas o café é transportado em containers, ou aqueles cofres de aço, né? Que tem um padrão internacional de tamanho, de 20 pés ou de 40 pés. Muito bem, então, uma mercadoria chega do exterior, é descarregada em zona primária, e esse descarregamento em zona primária fica aguardando o despacho aduaneiro de importação. O que é zona primária? Vou explicar. Olha só, o território aduaneiro é o território nacional. O território nacional, ou território aduaneiro, ele se divide em duas zonas: zona primária e zona secundária. Zona primária são os recintos alfandegados em portos, aeroportos e fronteiras. Isso é zona primária. E zona secundária é o restante do território nacional. Eu tenho recinto alfandegado tanto em zona primária, porto, aeroporto ou fronteira, quanto em zona secundária, qualquer lugar do território nacional. Agora, por exemplo, Santos é zona primária, é um porto. Guarulhos é uma zona primária, aeroporto. E qualquer fronteira tem zona primária, que é um recinto alfandegado na fronteira. Então, qualquer recinto alfandegado em porto, aeroporto ou fronteira é chamado de zona primária. Muito bem. Mercadoria chega do exterior descarregada em zona primária. Aqui no Porto de Santos, por exemplo, vamos imaginar. E o importador, então, tem 90 dias para promover o despacho aduaneiro de importação. Ou seja, registrar perante o Siscomex, que é o Sistema Integrado de Comércio Exterior da Secretaria da Receita Federal, a sua declaração de importação. Então ele vai lá e registra a declaração de importação. A partir do registro da declaração de importação, aí nós vamos ver que o sistema vai fazer aquilo que a gente chama de parametrização, que nós vamos estudar subsequentemente. O que é a parametrização? É a remessa para um dos canais de conferência aduaneira. E nós temos 4 canais de conferência: o canal verde, canal amarelo, canal vermelho e o canal cinza, né? Que é o canal da valoração aduaneira e é o canal para qual são remetidas as mercadorias em que há indícios de irregularidades que poderão ensejar a aplicação da pena de perdimento. Mas toda mercadoria depositada em recinto alfandegado, ela está sob a jurisdição da autoridade aduaneira e ela vai ser conferida e vai ser verificada. Muito bem. Vamos imaginar que a alfândega brasileira, ela examine uma dada mercadoria, que já houve o registro da declaração de importação, e ela encontra lá uma diferença de imposto e vai aplicar uma multa. Ela então vai exigir essa diferença de imposto e essa multa através de um procedimento regido pelo decreto 70.235/72. Vai lavrar um auto, o contribuinte tem 30 dias para impugnar e vai seguir o rito normal do decreto 70.235/72. Ou então, essa autoridade entende que essa infração cometida pelo importador é uma infração que autoriza a aplicação da pena de perdimento, que está prevista no Decreto-Lei 37/66. O Decreto-Lei 37/66 é o Decreto-Lei do tempo da ditadura militar, né, que regulamenta o despacho aduaneiro de importação e o imposto de importação. Muito bem, e esse Decreto-Lei 37/66, quando chega lá
no artigo número 105, ele diz assim, ó, aplica-se a pena de perda da mercadoria. Perda. E aí elenca 19 hipóteses de aplicação de pena de perdimento. Entre elas está a mais comum de todas, que é a chamada falsa declaração de conteúdo, que está precisamente aqui no inciso 12 do artigo 105 do Decreto-Lei 37/66, que diz, olha, aplica-se a pena de perda da mercadoria, inciso 12, estrangeira chegada ao país com falsa declaração de conteúdo. Vamos imaginar que você declarou que importou da China um container de 40 pés de bananas da terra. Bananas da terra. Um container de banana da terra, importado da China. E o container nem é frigorificado. A autoridade aduaneira ficou desconfiada. Falou, peraí, a China não é um tradicional exportador de bananas. Não é comum se importar banana da China. E se você importasse banana, você teria que trazer isso num container frigorificado. Você trouxe num container comum. Então ela está muito desconfiada, muito desconfiada, que aquele container não contém. A banana já está podre. Que aquele container não contém banana, mas contém outra coisa. Aí essa mercadoria vai ser parametrizada ao canal cinza, porque tem alguma coisa estranha, e aí vai ser feita a conferência física. Aí abre-se o container e verifica que ele é um container não de bananas, mas é um container de notebooks, importados da China. O que aconteceu? Veja, uma coisa muito simples. Banana não é computador e computador não é banana. Você declarou banana, mas você importou computador. Então o que você praticou? Você praticou a pena mais comum que existe nas alfândegas do mundo inteiro, que é a chamada falsa declaração de conteúdo, conhecida, né, no jargão da alfândega de gato por lebre. É um container GL, ou seja, ele diz que é banana, mas na verdade não tem banana nenhuma dentro do container, ele só tem computador. Então qual vai ser a atitude da autoridade administrativa? Então vamos lá. Primeiro ela vai lavrar um termo de retenção para fazer a conferência. Feita a retenção, não apreendeu ainda. Aí sim, ela vai lavrar um auto de infração. Esse auto de infração em imposição de multa, ele vai vir necessariamente acompanhado de um termo de apreensão e guarda fiscal. Por quê? Porque essa mercadoria vai ser apreendida. Esses computadores vão ser apreendidos. E nesse caso da declaração de importação de bananas que não eram bananas, eram computadores, então vai ser lavrada a representação fiscal para fins penais. Não há outra saída, porque, veja, está caracterizado, pelo menos em tese, o crime do artigo 1º da Lei 8.137 de 1990, que é a Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, e está lá previsto com pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa, prestar falsas declarações a uma autoridade fazendária. Veja, você declarou que eram bananas, mas não eram.
eram outra coisa, né? Então, você prestou uma falsa declaração. Então, você vai sofrer o processo criminal também, decorrente da sua declaração falsa. Mas, independentemente da representação fiscal para fins penais que será lavrada, independentemente do termo de apreensão e guarda fiscal que também será lavrado, você vai ser notificado para oferecer impugnação. Aqui eu fiz uma... Está escrito aqui 30 dias, não é 30 dias, é 20 dias. Desculpe, eu falhei aqui ao elaborar o fluxograma. O prazo para impugnação do auto de infração não é 30 dias, é 20 dias. Então corrijam aí depois o fluxograma, que eu vou corrigir também. Quando eu colocar no Moodle de novo, eu vou colocar corrigido, tá? 20 dias para impugnação e não 30 dias. Professor? Pois não. Diga, João. Uma dúvida. Nesse caso que o senhor colocou, haveria também o crime de descaminho? Veja, contrabando e descaminho são tentativas de internação ou externação ilícita de mercadorias no território nacional. Veja, então, pode haver a caracterização do crime de contrabando e descaminho, mas normalmente a acusação no âmbito de um despacho aduaneiro de importação não é de contrabando ou descaminho. Por quê? Porque um despacho aduaneiro de importação pressupõe que esse importador ele está abrindo para a autoridade alfandegária a análise de toda a mercadoria fisicamente e de toda a documentação que a acompanha. Então, poderia haver, lógico, mas se a mercadoria estivesse escondida em fundo falso, aí pode caracterizar contrabando ou descaminho. Tá? Mas dentro do contexto de um despacho aduaneiro de importação, não pode haver contrabando ou descaminho, tá entendendo? Aí o crime que ele estaria cometendo seria o crime contra a ordem tributária, do artigo 1º da Lei 8.137 de 1990, mas não um crime de contrabando ou descaminho. Agora, sim, você pode cometer crime de contrabando ou descaminho. O que é o contrabando? O que é esse crime? Como se caracteriza o crime de contrabando ou descaminho? É tentativa de internação ou de exportação clandestina de produtos do território nacional. Tanto que a diferença entre um e outro, entre contrabando e descaminho, é que o contrabando é a tentativa de internação ou de exportação de produtos ilícitos. E quando os produtos são produtos lícitos, comercializáveis, mas que estão tentando ser internalizados ou externalizados ilicitamente, aí é o descaminho, entendeu? Produtos lícitos. A modalidade que causou essa dúvida pelo seguinte: como o importador sabe que é por amostragem que a Receita faz a vistoria, ele estava tentando de qualquer maneira burlar e entrar com um produto. Eu já vi muito isso. O camarada chinês, ele declarava que era tampa de panela, ou era panela, quando na verdade eram produtos eletrônicos. E é uma forma de internalizar clandestinamente. Pode caracterizar, sim. Né? Então, muito obrigado. Mas deixa eu falar uma coisa para você, João. Esse negócio de verificar por amostragem é coisa do passado, viu? Porque 100% dos containers que entram num recinto alfandegado são escaneados. 100%. Não existe nenhum container que não tenha passado pelo scanner. E o scanner, eu vou te falar, atualmente,
os scanners, eles têm uma precisão incrível. Se tiver por exemplo, só para te exemplificar, se tiver um tonel com um líquido, ele consegue ver o nível do líquido dentro do tonel. Se o líquido estiver balançando, aparece lá o balanço do líquido. Então o scanner passou a ser um mecanismo de verificação de cargas de uma eficácia tremenda. Então, agora, realmente, a conferência física, no sentido de abrir o container, desovar o container, realmente não é feito em todo o container, porque não haveria possibilidade. Mas o escaneamento, olha, eu digo para você, o escaneamento é 100% de todos os containers, não tem um container que entre ou saia do resíduo alfandegado sem ser escaneado. Isso não existe. Professor, boa noite. Boa noite. Vou fazer uma pergunta. O crime de descaminho ele estaria configurado, então, na tentativa de nacionalização da carga, né? Nessa tentativa de nacionalização irregular, por exemplo, a gente tem conhecimento das mulas aí nas fronteiras, né? Então, ele estaria caracterizado a partir dessa ação, né? Quando nacionalizada regularmente, mas com falsa declaração, por exemplo, aí sim seria... Poderia sim se configurar. Vocês vão ver aqui, nós vamos enfrentar subsequentemente cada uma das hipóteses da aplicação da pena de perdimento. Entre as hipóteses de aplicação da pena de perdimento está entre essas hipóteses as hipóteses de tentativa, né, de contrabando ou descaminho. Por exemplo, o inciso 18 do artigo 105 do Decreto-Lei 37/66, mercadoria estrangeira condicionada sob fundo falso ou de qualquer modo oculta. Ou seja, as pessoas fazem todo tipo de barbaridade, né? Não sei se vocês já viram, né? Você assiste na televisão, o sujeito estava importando retroescavadeira e a cocaína estava dentro do rolo da retroescavadeira. Os caras tiveram que rasgar o rolo compressor, não só retroescavadeira e aquela máquina que faz nivelamento de solo, né? Rolo compressor. Então, dentro do rolo compressor tinha cocaína. Veja, a exportação estava registrada como sendo uma exportação de máquina de fazer, enfim, de fazer trabalho de consolidação do solo, etc. Então existem possibilidades, todas as possibilidades são previstas, entendeu? E agora, quando você fala em mula, você está falando da ponte da amizade lá, onde o sujeito atravessa lá clandestinamente, né, com várias mercadorias, né, que nem estão registradas. Aquilo é o típico contrabando ou descaminho mesmo, entendeu? E aí essa mercadoria, se for apreendida, se for encontrada, ela é apreendida e ela é confiscada. E qual é a pena aplicada? Pena de perdimento, entendeu? Veja, esses ônibus, esses bate-volta aí, todo tipo de barbaridade. Você tem o perdimento. A esses, veja só, a lei inclusive estendeu ao próprio veículo. Um ônibus trazendo pessoas que vão ao Paraguai e voltam com mercadorias contrabandeadas, esse ônibus, o próprio veículo é apreendido e levado a perdimento. Veja, então, veja, o problema do crime de contrabando é que o crime de contrabando é um crime de lesa majestade. Veja, é o governo arrecadador de tributos se opondo, né, àqueles que querem fazer a importação, mas não querem pagar os tributos. Uma das formas mais comuns de prática ilícita no âmbito da importação é o chamado subfaturamento. O indivíduo declara o preço, declara a mercadoria, declara correto, declara a quantidade, só que o preço que ele declara é um preço inferior ao preço que realmente ele pagou. Isso aí
é uma das hipóteses de pena de perdimento, mas aí nós vamos ver que subfaturamento também pode ser já a aplicação de uma multa e não da pena de perdimento. É onde entram os advogados com as discussões. Eu tenho um precedente jurisprudencial que eu formei, provando que subfaturamento não pode ensejar perdimento, mas tem que aplicar uma multa, porque, enfim, tem que aplicar o artigo 112 do CTN e outras questões que eu vou colocar e vou dar o acórdão para vocês. Nós vamos começar a discutir essas questões aduaneiras a partir de agora. Professor, só para encerrar esse assunto, só para encerrar. Diga. Nesse caso que o senhor disse que pode haver uma espécie de retratação, uma espécie de remédio para o importador, haveria, no caso desse primeiro exemplo que o senhor deu, o sujeito importou uma coisa e era outra, dele regularizar isso através de pagamento das taxas e regularizar a situação, ou não? Não. Veja, falsa declaração de conteúdo é falsa declaração de conteúdo. A pena é o perdimento, não tem como regularizar. Não tem como pagar o imposto e regularizar. Não existe isso, entendeu? Mas existem várias discussões, porque, lógico, o exemplo que eu dei é um exemplo esdrúxulo, né? O cara declarou computador, mas era banana. Mas que normalmente o que acontece, aliás, o cara declarou banana, mas era computador. O que normalmente acontece é que às vezes a diferença é tênue. O cara declarou que está importando um tecido com 15% de poliéster e 85% de algodão. Aí a alfândega manda analisar o tecido dele e chega à conclusão que o tecido dele é 30% poliéster e 70% algodão. E aí é falsa declaração de conteúdo ou é declaração inexata? Aí nós vamos ver que tem uma discussão e que muitas vezes você pode ganhar essa discussão, que a declaração inexata gera aplicação de multa e não perdimento. Agora, a falsa declaração de conteúdo aplica perdimento e não multa. Então, quando a diferença possa ser considerada dentro do contexto da declaração inexata, aí sim a gente consegue. Mas o direito permite uma dialética fantástica, entendeu, João? Não é simples assim. No caso que eu estou dando, que é declarei banana e é computador, nesse caso não tem perdão, não tem remédio. Eu não vou fazer um computador virar banana, nem uma banana virar computador. E eu não tenho como pagar os impostos como deveria ter pago de computador, entendeu? E regularizar, retificar a minha declaração de importação para dizer, não é bem banana, veja bem, deixa eu explicar, na verdade é computador. Não posso fazer isso, entendeu? Só para arrematar então, eu já vi, é um caso concreto. Um minuto, por favor, deixa eu encerrar a gravação, senão eu extrapolo o tempo aqui. Um minuto, por favor.